ao versículo 6, é uma história bastante conhecida, que é a história de Judá e Tamar. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Ira. E viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Suá, e tomou-a e entrou a ela. E ela concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Gênesis 38. E tornou a conceber e teve um filho, e chamou o seu nome Onã. E continuou ainda e teve um filho, e chamou o seu nome Selá. E ele estava em Quezibe quando ela o teve. O versículo 6. Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Amém? Os irmãos sabem, eu sou de Curitiba, tem algumas pessoas nos visitando hoje. Eu nasci e fui criado em Curitiba. E isso há 50 anos atrás. Meus pais não tinham muitos recursos, mas o que eles tinham, eles sabiam de onde vinham. Eles reconheciam sempre a provisão, a bênção, o cuidado de Deus sobre a vida deles. Zelavam para nos guiar nos caminhos do Senhor. Mas nas condições deles, nós tivemos que morar em lugares que não eram tão bons naquela época. Eu cresci num lugar chamado Bacaxeri, e tinha muitos polacos naquela região, e na verdade o nome de Bacaxeri foi por causa de uma polaca que não conseguia falar vaca xerri. Ela falava Bacaxeri. Cresci nesse bairro, nosso vizinho do lado era macumbeiro. E a primeira oportunidade que os pais tiveram, nós compramos uma casa do outro lado da cidade, que era um bairro também muito bom pelo nome, Vila Leão. Se matava um leão por dia para você ficar vivo naquele lugar. Da Vila Leão nós mudamos, fomos para Água Verde, da Água Verde a gente foi para a Vila Isabel, e na Vila Isabel eu fiquei até os 29 anos. Mas o interessante é que existiam casas muito boas nos bairros, a nossa casa mesmo era uma casa muito simples. Mas eu cansei de escutar dos meus amigos quando entravam em casa que eles se sentiam muito bem em casa, que eles não sabiam o porquê. Hoje eu entendo o porquê. Na nossa casa poderia até faltar pão, mas nunca faltou o pão da vida, que era Jesus. Nossa casa, por tantas vezes, cortavam a luz porque o dinheiro não chegava na hora, mas a luz do mundo sempre estava ali dentro. Nossa casa passou por tantas coisas e sempre foi guardada pelas mãos do Senhor. O que acontece é que da minha casa para a escola que eu ia, tinha um beco. E esse beco era o beco do Garnizé. E, meus irmãos, vocês não imaginam a tortura de uma criança ter que passar na frente de um beco pensando que podia ser assaltado, podia ser morto, alguma coisa assim. Então, o que veio na minha cabeça? Eu falei, o negócio é ficar amigo deles. Que se a gente é amigo, então a gente não é perseguido. E foi o que eu fiz. Os que estudavam na escola eu conheci, através deles conheci todos, e de repente eu estava no meio do beco. Eu tinha muitos bons amigos, mas com histórias terríveis. Eu tinha um amigo que se chamava Carlinhos, que tentou matar o padrasto com uma colher, porque ele não achou a faca. Tinha amigos que passavam tanto tempo preso que, quando a gente via na rua, a gente até estranhava. Bem do lado da casa dos meus pais tinha uma família, que era a família do seu Antônio. O seu Antônio era um homem que, se eu vi uma vez na vida sem estar embriagado, foi muito. Mas o respeito que os nossos pais nos davam é que a gente tinha que chamar todos de senhor. Por causa da idade ou da posição, todos eram senhores. E eu cansei de ajudar o seu Antônio caminhando bêbado na rua para chegar na sua casa. Eu cansei de ver o meu pai carregando o seu Antônio para casa bêbado. O seu Antônio morava num terreno que dava nos fundos da nossa casa, e todas as vezes que ele chegava embriagado, se fechava as portas da casinha dele, e os barulhos eram terríveis, os gritos eram terríveis. Porque a violência era algo frequente na casa. E os filhos, quando conseguiam fugir pelas janelas, se escondiam no terreno baldio que tinha do lado, às vezes pulavam para a nossa casa, até que o pai dormia embriagado, para que eles pudessem retornar para casa. O seu Antônio tinha 2 filhos, 3 filhos e tinha uma filha. E um desses filhos sempre sentava na calçada de casa e dizia, quando eu crescer eu mato meu pai. Assim que eu tiver força eu acabo com a vida do meu pai.
Imagine comigo a situação dessa casa. Nós crescemos assim. O Marcelo era o mais velho. E todas as vezes que ele chegava e se encontrava com a gente, não demorava muito, ele dizia: eu ainda mato o meu pai. Não passou muito tempo, nós achamos, ou melhor, acharam o seu Antônio morto realmente com 2 tiros. E na consciência de todos os amigos ficou que quem matou foi o Marcelo. Porque o vizinho falou que a última palavra do seu Antônio foi gritar o nome do seu filho, Marcelo. Pense na tristeza. Pense em uma família que era para ser um centro, um lugar onde todos deveriam ser guardados. Mas que na verdade era um enredo, era uma salada mista. Era um lugar onde ninguém queria ficar por perto. A verdade é que o tempo passa, o seu Antônio morre e nós crescemos. Os amigos que viviam reunidos na esquina agora têm os seus caminhos próprios. E depois de muito tempo eu encontro o Marquinhos, que era o filho do meio. E quando eu chego para falar com o Marquinhos, eu digo: Marquinhos, como que você está? E ele fala: não é como que eu estou, é paz do Senhor. E daí me surpreendeu, porque o Marquinhos veio de um lugar que tinha tudo para dizer assim: você não vai ser nada. Mas um dia o nada se encontra com o tudo e dá a ele dignidade, levanta esse menino a ponto dele dizer: eu tenho um pai, eu sou filho de Deus, eu conheci Jesus. Ele mudou tudo aquilo que era para ser triste na minha história e me deu um novo caminho. Amigos como esses eu tenho bastante. E essa semana eu tenho pensado muito nesses amigos. Tenho pensado que fim levaram, aonde estão. E lendo a palavra do Senhor, me veio à memória que a Bíblia está cheia de histórias de famílias que não são tão interessantes. Tem histórias aqui que, na verdade, poderiam virar filmes. Essa história mesmo poderia virar um filme, se é que já não virou. Mas é uma história bastante interessante. O livro de Gênesis, ele concentra o princípio da história da humanidade. Ele narra fatos maravilhosos e fatos bastante intensos. Se você continuar lendo esse capítulo, você vai ver a história, o que passou no meio da família, da família de Judá. Esse capítulo 38 ele tem sido muito estudado, muitos teólogos, muitos estudiosos da palavra do Senhor têm um ponto de interrogação com ele. A aparência que dá é que esse capítulo está fora de lugar, porque você que lê a Bíblia sabe que o capítulo 37 narra quando José, está falando da história de José. José está sendo vendido pelos seus irmãos, agora está sendo levado como escravo, foi vendido, e daí de repente parece que simplesmente José termina aí. Tiraram da cova e venderam, acabou a história de José. E daí o capítulo 38 começa a falar de Judá e de Tamar. Então muitas pessoas falam assim: esse texto está fora do lugar. Esse texto foi colocado aí de uma forma completamente errada. Mas para aqueles que amam a presença de Deus e que de tudo conseguem tirar uma lição quando tem um momento com o Espírito Santo, entendem que a Bíblia não é um livro que nos conta, não é um livro que narra historicamente o que aconteceu. A Bíblia é a palavra de Deus. E nós devemos crer na capa até a contracapa, porque esse livro é do nosso Deus. E todas as palavras que estão aqui são inspiradas para trazer a nós orientações, para trazer a nós direção, para trazer a nós equilíbrio. A questão dos estudiosos é por que não terminou a história de José primeiro para depois começar a história de Judá. Uma das respostas mais simples que nós encontramos é pelo fato de que a história de José ela leva aproximadamente 22 anos para que seus irmãos venham a reencontrá-lo. Então não era simplesmente contar a história até o final, porque no meio da história está acontecendo muitas histórias. Nós temos as nossas famílias, e nós representamos uma pequena porção dela aqui. E na nossa história, talvez na nossa casa, hoje esteja tudo bem, mas na história da nossa família, talvez tenha muita coisa que precisa ser colocada no lugar. E hoje nós estamos no lugar certo, o ambiente está preparado, o Espírito Santo está aqui. E Ele tem coisas novas para mim e para a sua família, se nós colocarmos o nosso coração na palavra dEle. Há muitas particularidades e semelhanças entre o capítulo 37 e o capítulo 38. Mas eu quero nessa manhã me focar no episódio que revela a mudança espiritual da vida de Judá. Judá é fruto de um enredo amoroso. O Judá não nasceu num lugar que tinha uma história, não nasceu num lugar que era um enredo.
Seu pai, suas 2 esposas e concubinas viviam em um ambiente bastante concorrido. Nós vimos isso na sexta-feira passada, e você que perdeu o culto de ensino, perdeu muita coisa sexta-feira. Esse enredo ele gera 12 irmãos e uma irmã. E daí pense na estrutura dessa família. Porque não são 12 irmãos e uma irmã do mesmo pai e da mesma mãe. Não, tem um pai, tem 2 mães, tem concubinas. Na verdade, parece a casa da Flor de Lis, né? Tá cheio. Ninguém sabe de onde que veio, quem é quem, se chama de tio, de primo. Tá cheio, a casa está cheia. É um ambiente, é uma comunidade. Eu entrei na lista, meus irmãos, dos 30 nomes mais distintos no Brasil. Eu vou falar distinto para não falar estranho. Está um pouco esquisito. Mas pense o amor que teu filho teria se ele tivesse recebido esse nome. Abrilina 19ª Caçapavana Piratininga de Almeida. Aeronauta barata. Agrícola beterraba areia. Essa aqui deve ser crente, porque colocou aleluia sarango. Esse aqui era pentecostal. Adoração arbites. Mas o pior nome de todos que eu achei, gente. Esparadrapo Clemente de Sá. E para não machucar ninguém, eu fui buscar no Pará e não em Minas, porque em Minas tem os nomes interessantes também. Eu não sei onde os pais estavam com a cabeça ao registrarem seus filhos. Mas pense comigo que todos os nomes na família de Jacó tinham um significado. Os pais haviam projetado uma situação, tinham marcado um tempo, olhado para uma condição, e assim eles escolhiam os nomes dos filhos na Bíblia. Judá era o filho número 4 da grande família de Jacó. O primeiro filho era Rubem. Pastor Jura, fica em pé, por favor. Agora você é Rubem. Por gentileza. Olha para a igreja. Até é melhor. Para aqui na frente. Vem aqui na minha mão direita. O irmão Jadson também vai ser o nosso ajudador. Porque o segundo filho se chama Simeão. Simeão, aqui do lado do pastor Jura. O terceiro filho se chama Levi, que significa junto. Né? Vamos, o irmão Levi está aí? Irmão Levi, vem para cá, irmão Levi, vem nos ajudar aqui por um segundo. Até vamos fazer a ordem contrária aqui, Júnior. Rubem, irmão Levi, passa para cá, por favor, para a esquerda do Jadson. E daí eu preciso de mais um voluntário que vai representar Judá, que significa louvor. Álvaro, vem representar o louvor aqui, por favor. Nosso voluntário. Rubem significa, passa na ponta aqui do lado, irmão Levi. Até a ordem é melhor fazer o contrário. Pastor Jura, vem para cá, Jadson. Vamos fazer o contrário. Álvaro, irmão Levi, daí o Álvaro por último. Então está aqui. Jura ser o segundo. Jura o primeiro. Rubem significa eis um filho. Sua mãe estava pedindo e veio o filho. Então ela colocou o nome de Rubem. Eis um filho. Leia, a mãe. Eis um filho. Lia. O segundo, que é Simeão, que é o Jadson, o nome significa ouvindo. O terceiro, que é o irmão Levi, significa junto. E o quarto, que é o irmão Álvaro, significa louvor. Pensem numa casa dessa forma. Pelo nome dos filhos, nós podemos formar a ideia do que Jacó imaginava como família. Rubem, Simeão, Levi e Judá. Eis um filho, ouvindo, junto, louvor. Pensem que família. Eis um filho, ouvindo, junto, louvor. Pensem na casa que deveria ser. Quando você tem um filho que ouve junto o louvor. Pode se sentar. Obrigado. Qualquer família que tenha essa aliança em Deus está destinada ao sucesso.
Porém, os filhos continuaram aumentando. E dentro de uma casa que exista tanta competição, sem dúvida, o inimigo também acha um espaço. Porque são muitas cabeças, são muitos diferentes, muitas cabeças, muitos pensamentos diferentes. E o inimigo vai lá e ele se infiltra no meio da família. E a verdade é que o inimigo não precisa de espaço, ele precisa de uma brecha. Ele se acomoda em brechas. E é só uma brecha suficiente para que ele entre e faça destruição. Louvor é uma forma de interação social que expressa reconhecimento, firmeza, admiração. Louvor é aquilo que nós acabamos de fazer. Nós louvamos o nome do nosso Deus minutos atrás. Nós sentimos os céus abertos nessa casa, porque nós o admiramos de uma forma tão grande. Louvor não é somente expressado verbalmente com palavras, mas ele também é expressado com movimentos. Eu escutei esses dias de uma mãe que levava seu filho na igreja, seu filho era surdo e mudo, mas que o menino se alegrava na presença do Senhor na igreja, então ele começou a levar pedacinhos de confetes, de papel, para jogar para cima, para dizer assim, Deus é bom, Deus é glorificado. Ele não precisa da nossa voz, ele espera o nosso coração. E louvor não é cantar bonito ou cantar afinado, louvor é estar ligado com Ele, e reconhecer que é Ele que merece toda a honra e toda a glória em todo o tempo. O nome que damos aos nossos filhos, embora tenha um peso para os seus futuros, eles não garantem o futuro. A verdade é que os nossos filhos carregam consigo para toda a vida uma herança retirada vagarosamente, dia após dia, com o convívio conosco. A formação dos nossos filhos é com a nossa convivência. A casa de Jacó não era um lugar onde o louvor reinava, já pela disputa das mulheres, talvez pelo confronto dos filhos, os tantos pensamentos que existiam ali dentro. A casa era completamente bagunçada. Pensem, irmãos, na disputa entre Lia e Raquel, entre as suas concubinas. Pense nos filhos vendo Jacó sendo trocado por mandrágoras. Ai, na sexta nós rimos muito com isso, que eu imaginei o irmão Jacó colocando a mão na cabeça, dizendo, olha o que arrumaram para mim. Mas pensem que esse menino está sendo criado, o louvor está dentro dessa estrutura. Está vendo tudo de errado e está ali no meio. Pensem nos apelidos que os meninos deveriam ter entre si. José era chamado de sonhador mor. Os demais a gente não tem noção. Mas pensem no enredo familiar. Pensem que Judá poderia falar, o meu avô Labão deu a minha mãe ao meu pai, enquanto ele amava a minha tia. O meu tio queria matar o meu pai. Pense na história desse menino dentro de casa. A estrutura estava completamente corrompida a um ponto de que um dia Rubem e todos os seus irmãos se unem para acabar com a vida de José. Um lugar onde era para o louvor estar constante, o louvor estava muito distante. E agora cada um estava agindo de uma forma completamente insensata. E daí, eis um filho ouvindo junto o louvor. Estavam comendo tranquilamente o pão que havia sido trazido pelo irmão, que estava lançado na cova. E eles o haviam lançado na cova. Ao erguer os seus olhos, eles veem uma caravana de ismaelitas vinda de Gileade e indo para o Egito. E o louvor alça a sua voz. Judá levanta a sua voz. Que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondamos a sua morte? Vamos vender ele. Como se vender um irmão fosse um pecado menor do que matar ele. Vendamos ele. E daí não seja sobre nós a sua morte, ou seja, vai ser um erro, mas não vai ser um erro tão grande. Eles vendem José, pegam a sua túnica, a cobrem com o sangue de um cabrito, levam até Jacó, que desconsoladamente chora a perca do seu filho tão amado. E inconscientemente começa a ser consolado pelos lábios daqueles que eram os protagonistas desse enredo.
Ou seja, aqueles que o estavam fazendo chorar, agora estavam chorando com ele, dizendo assim: ah, pai, o senhor tem que ser consolado. Que família completamente virada do avesso. Enredo, meus irmãos, é a sucessão de acontecimentos que constituem a ação. Em uma produção literária, expressada através da novela ou um conto. Eu tenho pensado muito nessa família nesses dias. Como a convivência com os maus exemplos, como a repetição de palavras e comportamentos, influenciam os filhos. E, infelizmente, por muitas vezes, nós nem notamos o que estamos fazendo. Mas a Bíblia nos afirma no Salmo 150, meus irmãos: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com o adufo e a dança, louvai-o com o instrumento de cordas e com flautas, louvai-o com os símbolos sonoros, louvai-o com os símbolos altissonantes. E termina dizendo: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. A minha questão é se temos fôlego, e se nós deveríamos estar louvando a Deus. Ao olharmos para nós, o que nós vemos? Louvor ou enredo? Estamos glorificando a Deus com as nossas vidas? Ou estamos fazendo das nossas vidas um enredo? Estamos escrevendo uma tragédia que talvez ninguém queira publicar ou tão menos ler. Em Minneapolis, Minnesota, se encontra o lugar mais silencioso do mundo. E alguns pais devem estar achando a casa vazia esse final de semana. Cheguei para uma das nossas meninas lá ontem. Você está conseguindo ficar quieta aqui? A resposta levou uns 5 minutos. Por causa da alegria. Mas pense que tem o lugar mais silencioso do mundo, está aqui, está em Minnesota. E há uma câmara em um laboratório que o máximo que alguém consegue ficar dentro é 45 minutos. O silêncio da câmara ele foi medido em 9,4 decibéis negativos. De tanto silêncio que existe ali. Mas essa pessoa que ficou 45 minutos ao sair de lá falou: estou quase louco. Por causa do barulho que eu estava ouvindo. Essa pessoa estava falando: o silêncio não existe. Porque ali dentro eu escutava o meu coração batendo. Ali dentro o ar estava entrando pelo meu nariz, saindo pela minha boca, e isso faz barulho. O meu sangue estava fluindo nas minhas veias e eu conseguia escutar isso. O meu corpo estava completamente em movimento, ainda que eu tivesse parado. Até mesmo o atrito das minhas sobrancelhas eu conseguia notar. Baseado nisso, meus irmãos, eu te afirmo que todos nós aqui, independente do ambiente em que nós nascemos ou fomos criados, independente da situação em que nós estamos vivendo, nós fomos criados para o louvor do Senhor. Mesmo com os nossos lábios fechados, mesmo que nós estejamos dormindo inconscientemente, mas o nosso corpo está em louvor para o Senhor. Para que você o louve, você não precisa saber cantar, tampouco dançar, gesticular. Você só precisa estar vivo. E hoje nós estamos aqui celebrando um culto porque nós estamos vivos. Independente da situação, nós estamos aqui porque nós queremos adorar ao nosso Senhor. E o texto que eu acabei de ler diz: e todo o ser que respira, louve ao Senhor. Mas usado por Deus, e como me alegrei no louvor essa manhã, porque eu tenho pedido para Deus para que Ele quebre as barreiras. Essa casa é uma casa de glória. Essa casa é uma casa que nós não podemos nos calar. Deus está no nosso meio. E nós viemos aqui nessa manhã para louvar ao Senhor.
Daí vem aquele dizendo, eu não tenho motivo para louvar. O que eu tenho para louvar? Se você está vivo, já é um grande motivo. E Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Judá, ele sai completamente comprometido em busca de uma esposa cananeia. E daí para dentro da sua casa o que ele traz são as leis ou a religiosidade. Tentando ocultar a culpa. Tentando deixar o irmão na cova. Tentando deixar os erros, as coisas que passaram, bem lá para trás, dizendo daqui é tudo novo. Mas daí ele usa a religiosidade para tentar mostrar que está tudo bem. Eu vou falar para vocês que Deus não precisa de religiosidade. O que Deus quer é um coração quebrantado e contrito na sua presença. O que Deus quer é que nós reconheçamos que nós dependemos dEle todo o tempo da nossa vida. Os anos passam. Casado, começa a ter os seus próprios filhos. Mas nota-se que o louvor estava ausente da casa de Judá. O louvor não é porque ele herdou no seu nome, que continuava juntamente com ele, não, de forma alguma. A Bíblia diz que o seu primeiro filho, nós lemos, ele foi mau aos olhos de Deus e Deus o matou. E ele deixa a viúva Tamar. E é nesse exato ponto que nós notamos que quando tomamos as rédeas da vida em nossas mãos, nós podemos transformar o louvor em enredo. Quando nós achamos que nós podemos resolver tudo. Sendo que os discípulos chegam na frente de Jesus, Jesus fala assim, vocês querem me deixar? E eles perguntam, mas para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida? Como que nós podemos fazer alguma coisa se o Senhor é a própria vida? A lei determinava que a viúva deveria ter filhos, mas em uma casa sem louvor, todos agem como querem. Não agem pela direção divina, mas agem por aquilo que pensam. Agem por aquilo que escutam. Agem pela forma que o mundo age por tantas vezes. E essa é a história da nossa geração. Nós andamos pelas ruas, pelos corredores, pela vida. E nós encontramos o louvor sendo transformado em enredo. Nós encontramos muitas vezes pessoas que tinham tudo para viver aos pés do Senhor, mas que estão distantes do Senhor, porque pegaram as suas vidas nas próprias mãos e disseram, eu faço, eu posso, eu consigo. E sem Jesus, meus irmãos, nós não conseguimos fazer nada. A verdade é que você nem pensa, ou melhor, você nem precisa olhar para os lados. Basta olhar para si mesmo e sem dúvida você vai achar em algum ponto que o louvor está comprometido. Em nós. Se nós somos criados para a glória, para o louvor do nosso Deus. Se nós olharmos para a nossa vida, sem dúvida nós vamos achar algum ponto em que nós dizemos, eu falhei. O que eu fiz não é para a glória do Senhor. O Senhor não está sendo engrandecido nisso. A diferença entre um louvor e um enredo é que o louvor é escrito num papel especial de música. E é legal quando a gente começa a ver que as pessoas conseguem decifrar as notas. O enredo é escrito em qualquer papel. Qualquer pedaço de papel é suficiente para se escrever uma história. Eu tive um desafio bem grande o mês passado e eu sobrevivi, graças a Deus, que foi comprar um material escolar da minha filha. Eu nunca imaginei que existissem tantos tipos de cadernos. Tanto tipo de papel diferente. Tantos tipos de margens diferentes. Aquilo é um desafio, gente. E você pergunta para as mulheres que estão do lado, elas falam assim, também não sei. Pergunta para o vendedor, se chama o vendedor, ele olha, também não sei. É um desafio. Mas graças a Deus, nesse desafio de achar o papel certo, eu consegui. E quando a Cátia chegou, ela só teve que trocar o restante, mas os cadernos estavam certos. A boa notícia, meus irmãos, é que nós não estamos nas mãos de um autor que, quando não gosta da história, simplesmente amassa o papel e joga fora. Mas nós estamos nas mãos do maestro do universo. Está sendo tocada uma sinfonia, uma melodia nesse exato momento.
E talvez você esteja num tom mais grave, num tom mais alto. Talvez você não esteja entendendo o que está acontecendo, mas deixa eu te falar que essa sinfonia tem que glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele escreve essa música. E Ele não escreve para substituir ou para jogar fora, de forma alguma. Mas Ele escreve essa música e Ele entende muito bem que tem alguns momentos em que Ele precisa apagar alguma coisa que nós colocamos a mais. Não era menino, eu estava achando um motivo para sair da igreja, estava com 13 anos, tinha começado a trabalhar, estava ganhando um pouco de dinheiro e pensava, agora eu sou o dono do meu nariz. Tocava na orquestra, tocava flauta transversal e eu não sabia que eu tinha problema na vista. E eu fui tocar uma nota, não vi que tinha uma pausa naquela nota. E continuei e acabei com a orquestra numa terça-feira, o culto transmitido ao vivo. E o maestro da orquestra era um alemão nervoso, gente. Ele olha para trás no meio do culto, mas me dá uma bronca enorme. E eu falei, era isso que eu precisava. Não volto mais na igreja, não quero mais saber disso daqui. Guardei um instrumento e falei, aqui eu não venho mais. E comecei a viver minha vida do jeito que eu queria. Mas um dia, quando eu senti completamente vazio, eu lembrei que nas mãos daquele que tudo pode, Ele tem como apagar todas as notas, os erros que a gente faz, e nos colocar uma vez mais na partitura e dizer, eu toco a tua vida é para glorificar o meu nome, eu te escolhi, eu te separei, eu te dou a vida, eu sei a intensidade do toque, eu sei aquilo que precisa ser feito para que a tua vida sirva para a glorificação do meu nome. O problema não foi sair, meus irmãos. O problema foi se achar limpo para voltar. Porque o nosso Deus é um Deus santo. E Ele diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Mas deixa eu te lembrar que todas as vezes que nós o buscamos com sinceridade, Ele está pronto a se revelar a nós e dizer, olha, não está acabado, começa, ou melhor, continua tudo da onde estava, porque eu tenho um plano para a sua vida. Aleluia. Boa notícia nessa manhã, meus irmãos. Esse maestro não jogou a partitura fora e disse, olha, a tua vida não é mais uma música, agora é um enredo. Ele não está dizendo que vai jogar e escrever outra história, não. Ele está dizendo que aquilo que está passando, aquilo que está acontecendo, está dando intensidade, vibração, está fazendo com que a música seja entoada mais alta, mas o nome dele vai estar exaltado no meio de toda a situação. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele mesmo criou a sinfonia chamada vida, da qual todos nós somos uma nota importante. E ainda que pelas nossas ações ou heranças a nossa vida seja ou esteja como um enredo, Ele nos ama e Ele quer nos ouvir, Ele quer fazer de nós um instrumento para o seu louvor. Aleluia, aleluia. Judá erra mais uma vez ao negar o seu filho Tamar. Ele tinha morrido. Ela não tinha filhos e a lei determinava que os seus filhos, então, teriam que cumprir o papel, teriam que assumi-la, mas Judá erra. E a vida de Tamar começa a ficar sem sentido, a ponto de que ela trama, ela faz, ela cria na sua cabeça uma forma para que ela não fosse desprezada. A ponto de que ela se prostitui com Judá. O erro fatal de Judá não foi somente ter se prostituído, mas foi o fato dele entregar aquilo que ele tinha e dizer assim, olha, isso aqui fica como prova que amanhã alguém vem e te paga. Eu vou deixar com você o selo, eu vou deixar com você os lenços, eu vou deixar com você o cajado, como se fossem meros utensílios, como se não tivesse valor nenhum. Dando a eles o valor, ou melhor, rebaixou tanto o valor que disse, olha, isso daí vale um cabrito novo, então amanhã eu mando o cabrito e daí eu restituo aquilo que era meu. O maior problema da igreja hoje, que nós estamos deixando de lado o selo, os lenços, o cajado.
Momentos como esse de hoje, onde se fala sobre o batismo com o Espírito Santo, e o Espírito Santo é o selo que nós devemos ter. Se tem algo que vai fazer a nossa vida ser uma vida de louvor, é nós sermos cheios do Espírito Santo, sermos selados pelo Espírito Santo. E não é dizer que existe o Espírito Santo, não, mas é ter uma comunhão com o Espírito Santo a ponto de sermos selados por Ele. Estamos deixando de lado os lenços. E eu lembro que desde pequeno meu pai falava, olha, para ir para a igreja você tem que levar 3 coisas, a Bíblia, a harpa e o lenço. Você vem para cantar, ouvir a voz do Senhor e com certeza teu coração vai ser quebrado. Ele vai falar com você e vai ter lágrimas nos seus olhos. Hoje em dia nós temos lenços de papéis aí que duram 2 meses. Porque esqueceram para que serve o lenço. Hoje em dia pede-se emprestado ao invés de vir preparado. Você vem para a presença de Deus como se estivesse indo para qualquer lugar. Meus irmãos, eu saí da minha casa hoje para me encontrar com o Todo-Poderoso, com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. E se tem um que tem poder para mudar a minha vida, é Ele. Nos emocionamos quando o timão ganha, nos emocionamos quando os filhos vão bem na escola, nos emocionamos quando acontece alguma coisa boa, mas ficamos com a cara seca quando chegamos na presença do nosso Deus. Está na hora da igreja entender para que serve o lenços. De entender para que nós estamos na presença dEle. De entender que as lágrimas nossas são colhidas por Ele. E por Ele somente. Estão esquecendo para que serve o cajado. Sabem o Salmo 23, mas esquecem que a tua vara e o teu cajado me consolam. O cajado era um sinal de poder, um sinal de autoridade. Mas pensa que estava trocando autoridade por um cabrito. Não tem tanto valor, deixa eu deixar aqui. A que ponto, meus irmãos, o homem pode chegar quando se distancia de Deus? Mas eu tenho orado para que a vara e a cajado do Senhor venham nos consolar de novo. A vara para nos dar umas pegadinhas quando a gente precisa. E se a gente vê tantos filhos soltos no mundo é porque nunca tiveram vara em casa. A Bíblia fala que Deus, Ele ama e corrige em casa. Mas o cajado é para tirar do perigo. Quando está quase caindo, ó, vem aqui, é aqui perto. Eu tenho orado, meus irmãos, por uma igreja onde nós voltamos a ver o selo do Espírito Santo. Vidas consumidas por esse desejo de serem cheias do Espírito Santo. Eu não saio daqui enquanto o Senhor não me encher. Aquela busca incessante para receber o toque do Espírito Santo. Fui batizado com 6 anos de idade. Aos 13 anos, como Judá, larguei a minha vida. Me distanciei dele de uma forma tão nojenta, tão pobre, tão pequena. Mas eu volto aos caminhos do Senhor, ou melhor, eu aceito a Jesus, porque até então eu era levado na igreja. Mas a decisão de andar com Cristo é pessoal. Então eu conhecia Jesus, e quando eu conhecia Jesus, eu quero o Espírito Santo, eu quero o Espírito Santo. E num culto de terça-feira, um culto de ensino, meus irmãos. Então eu sentado lá na nossa igreja, a igreja era muito grande, estou no fim da igreja. Eu quero o Espírito Santo. Eu estava orando, meus irmãos, como nunca. Mas que falta fazia aquele fogo. Estou no culto de terça-feira, o pastor ministrando o ensino. E no final ele fala, quem quer receber uma oração? E eu fui correndo para o altar, meus irmãos. Mas eu não me lembro que horas que eu saí do altar. Porque quando eu cheguei, o Espírito Santo me queimou da cabeça aos pés.
Oh, doce Espírito Santo. Não tem nada melhor do que sermos cheios desse Espírito. Sermos batizados, selados com esse Espírito Santo. Mas a fome e a sede tem que sair de você. Tem que partir de você. E a hora que você buscar Ele com essa intensidade, meus irmãos, você pode despertar de madrugada falando em línguas que os céus conhecem. Pode estar ajoelhado, fazendo o seu trabalho, e de repente Ele te encher de uma forma que você esqueça prazo de entrega, mas se delicie na presença dEle. Ah, essa sede tem que voltar para casa. Ah, essa sede tem que voltar para casa. Tamara engravida. E mesmo correndo o risco de vida, ela se expõe e expõe. De quem é esse filho? Olha, é daquele que é o dono disso. Eu estou com coisas nas minhas mãos que não são minhas. Eu estou com o selo, estou com os lenços, estou com o cajado. Quem deixou tem que pegar. Para que a nossa história seja de louvor e não um enredo, nós precisamos do selo, dos lenços e do cajado. Judá reconhece o seu erro. Judá reconhece e deixa Tamar. Leiam a história, a continuação da história é maravilhosa. Mas o que me chama a atenção é que a vida de Judá continua sendo praticamente a mesma. Até um dia em que ele é colocado na frente de José, o irmão que ele deixou na cova. E daí é nesse lugar que ele tem condições de mudar o enredo e se tornar um louvor. José pergunta dos irmãos e pergunta do mais novo, a ponto de que Judá toma uma decisão e fala assim, depois de fazer um discurso muito lindo, ele diz assim, olha, ele está sobre a minha responsabilidade para que meu pai não sofra, deixa que ele vá e eu fico. Chega de eu viver a história dos outros, ou chega de eu ficar fingindo com a minha história. Deixa eu tomar uma posição certa. E essa hora eu vejo que foi a hora em que ele foi restaurado. A hora que ele se confrontou com a verdade. Onde ele disse, o meu passado está estacionado, porque aconteceram tantas coisas ruins lá, e veio vindo. Mas eu fui feito para louvor do nome de Deus. Então, ainda que eu morra, pelo menos eu quero morrer sendo sincero. Nós perdemos um irmão e agora esse é o mais novo. Deixa eu tomar o lugar dele. Deixa eu ficar aqui no lugar dele. Nós estamos nesse mesmo lugar hoje, meus irmãos. Nós estamos na presença do Senhor dos Senhores. Nós estamos na presença do nosso Deus que acaba com os nossos enredos. Que apaga os nossos enredos. E que nos permite nos tornarmos louvor para a sua glória. E essa manhã, meus irmãos, é uma manhã de glória nessa casa. O Espírito Santo está aqui. Eu não falei com o Mazinho sobre o que eu ia ministrar, mas a hora que eu vi o louvor que ele vai tocar, a minha alma se alegrou no Senhor. Porque eu estou pensando a semana inteira na família de Judá, em Judá. E a única coisa que Deus tem falado comigo é quão grande Ele é.
Eu sei que nós temos testemunhos aqui de pessoas que viviam um grande enredo e que hoje são louvor. Mas eu estou diante de pessoas que também estão em um grande enredo e que hoje vão se tornar louvor para a glória do Senhor Jesus. Sem força, sem violência, mas pelo Espírito do Senhor. Não existe nada mais poderoso do que o Espírito do Senhor. Dentro de tantas pessoas que eu convivia, eu começo a namorar com a Kátia, aceito a Jesus, começo a namorar com a Kátia. E na primeira conversa que eu tenho com a Kátia, eu conto para ela a minha vida inteira, e eu pensei que ela nunca mais ia sair comigo. E eu disse para ela, eu falei, olha, eu estou tão apaixonado por esse Jesus. Eu falei, mas eu amo as pessoas que andavam comigo. E eu não posso ser hipócrita de passar por eles na rua e virar as costas. Eu falei, então vai ter situação que você vai estar comigo, você vai ter medo. Mas são meus amigos. Nós tivemos situações de estar andando na rua, a Kátia segurar tão forte na minha mão que eu pensava que ela ia quebrar meus dedos. Nós fomos assaltados uma vez e ela pensou que era um amigo brincando com um revólver na minha cabeça. E no meio do assalto tive que olhar para ela e falar, isso é verdade. Mas eu não fugi dos meus amigos. Eu não fugi do lugar que eu estava. Tentei. Eu saí de Curitiba, fui para São Paulo, e quando eu cheguei em São Paulo, o primeiro culto que eu fui, veio uma profeta e falou assim, volta para casa, porque eu te chamei para ser usado lá. Eu tinha um amigo meu, gente, que era Jorge, o apelido era Paraguaio. Pensa num rapaz um pouco mais velho do que eu. Você não escutava uma semana sem ouvir que ele tinha brigado, que ele tinha levado tiro, facada. Eu vi, porque eu andava com ele. Eu vi esse homem um dia bater tanto numa pessoa e ele abriu uma dessas cercas que eram com aquelas barras de ferro. Ele bateu tanto na pessoa, depois prendeu a cabeça do rapaz e foi embora. Eu vi. Eu era muito amigo do Jorge. E quando a gente conversava, ele falava, o pai dele era militar no Paraguai, tinha sido expulso do Paraguai, ou melhor, fugiu do Paraguai. Só que nessa de fugir do Paraguai, trouxe todos os filhos, menos o Jorge. E o Jorge foi quem passou pelas torturas. A planta dos pés do Jorge era toda queimada. O corpo do Jorge era tudo cheio de cicatriz, de facada, de cortes. E quando ele conseguiu vir para o Brasil, esse homem virou um bicho. Eu chamava ele de amigo. Ele me guardou muitas vezes. Estou nesse caminho novo com Jesus. Irmão, sentindo o que é sair de um enredo e viver o louvor. A minha alma só queria estar perto do meu Criador. Que prazer eu tinha de sair correndo do trabalho, chegar em casa, entrar no meu quarto, trancar a porta para ficar na presença dele. A família dizendo que eu estava ficando louco, os amigos dizendo, esse daí agora não tem mais jeito. E graças a Deus não teve mais jeito. Mas um dia eu estou na igreja, era um trabalho da mocidade, tinha muita gente na igreja. E nós chegamos atrasados no culto, e quando a gente entra, nós sentamos bem no fundo, e quando a gente senta, eu nem olhei quem estava do lado, e na hora foram cantar um hino e falaram para ficar em pé. E naquela época não era tão comum, né? Falar assim, ó, cumprimenta o irmão do lado, dá um abraço não sei quem, isso daí não era comum, não. Mas nessa noite, o pastor falou para fazer isso. E quando eu viro para o meu lado para dar um abraço, quem eu olho? O Jorge. Foi um dos abraços mais gostosos que eu recebi na vida. Porque ele me abraçou e começou a falar em línguas no meu ouvido. Bebemos da mesma água, Jorge. Fomos tocados pela mesma água. Do lado estava a esposa dele, a Rose.
tinha casado. Mas conversando com o Jorge, ele começou a falar depois do culto, o testemunho dele, o que aconteceu. E diante disso eu digo para você, não tem enredo que o nosso Deus não possa transformar em louvor. Não tem. Não tem. Não tem. Ele é Deus. E eu sei que Deus ministrou essa palavra nessa manhã para transformar a sua vida. Para completar a boa obra que Ele já começou. Ele não tem caminhos novos. Não. Ele tem a mesma música que está te colocando na mesma posição. Você é a mesma nota que estava fazendo falta nessa sinfonia chamada vida. Vida com Cristo. O Espírito do Senhor está aqui. E essa manhã é manhã de salvação. Aleluia. Aleluia. Eu passei a semana inteira, Mazinho, pensando nesse louvor. Mas eu tenho um vídeo do pastor Louis Giglio, do Passion. E Deus tocou no coração desse homem para ele falar sobre louvor. E ele tem uma mensagem linda, muito linda. Ele fala 50 minutos e ele começa a fazer uma comparação da terra com as estrelas. Ele começa a mostrar como nós somos tão pequenos. Mas no final dessa mensagem ele faz algo assim absurdamente inspirado por Deus. Porque ele resolveu pegar no planetário que tem em Atlanta o som das estrelas. E cada estrela faz um som diferente do outro. Umas com uma cadência bem rápida, outras mais fortes e mais pausadas. Mas ele não fica parado nisso só não. Porque ele resolve pegar também o som das baleias, porque o Salmo 148 fala que os grandes peixes louvam ao Senhor. Ele pega o som das baleias, pega tantos outros sons, coloca e daí ele pega o nosso som. E a canção que saiu foi essa. Quão grande é o meu Deus. Você achava que a tua história estava acabada? Você achava que a tua história estava acabada? O grande Deus está aqui e está te dizendo essa manhã. Vem para perto. Vem para perto. Os meus ouvidos querem ouvir a tua voz. Já foi ministrado isso nesse altar essa manhã? Essa manhã é manhã de cura, meus irmãos. Vamos nos colocar em pés. Eu vou pedir para você ser sincero com você mesmo. Tua vida tem sido uma vida de louvor ou está sendo um enredo? Você olha para a tua família, você está vendo que o louvor está presente? Você pode dizer assim, eis um filho. Que escuta junto o louvor. Se você não tem essa felicidade hoje de dizer, deixa eu te lembrar o que a palavra de Deus diz. Ela diz assim, que será salvo tu e a tua casa. Eu quero orar por você nessa manhã. Eu sinto na minha alma para orar por você. Eu gostaria que você, que quer essa mudança na sua vida, você que tem esse desejo de ser selado pelo doce Espírito Santo, você que talvez como Judá tenha errado tanto e perdido tantas coisas no caminho, mas hoje quer voltar a ser como Deus tem planejado, eu vou te convidar a sair do seu lugar e vir até aqui na frente para nós orarmos juntos. Não se preocupe com quem está